Hello, olá, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E é isso aí, é podcast final de ano. E não tem muito o que falar, é aquela coisa de sempre, é retrospectiva de final de ano, e festa, e tudo, toda essa coisa clichê que acontece todos os anos e que ultimamente anda acontecendo até bem menos. Eu não sei como é que anda sendo na família de vocês, meus caros ouvintes, mas na minha eu ando percebendo que a cada Natal que passa tá pior, sabe? Parece que já não tem mais aquela coisa tradicional de todo mundo se unir e realmente fazer um Natal de verdade. Parece que é tudo falso, é tudo artificial, é tudo mais ou menos. E não sei, cara. Eu não sei se é só na minha família que isso está acontecendo ou é em todas as famílias, mas na minha eu sinto que sei lá, tá mais artificial, não é algo mais orgânico. Ou nunca foi também. E só que quando você é criança, você olha tudo com as lentes da infância, da nostalgia, não sei. Você olha tudo de uma forma mais pura e você acha que é tudo melhor do que realmente é na realidade, porque quando você é criança você não enxerga a realidade, você enxerga um mundo de fantasia. Aparece uma pessoa vestida de vermelho e você acha que ela é o Papai Noel, você acha que é uma pessoa mágica, só porque podia estar de vermelho. E é isso aí, então, não sei. Foi meio que só mais uma data, assim, foi meio que um marco, assim. Eu estava ouvindo, por exemplo, um podcast do Petri, e ele falou que é meio que importante, né? A gente acha que não é importante, mas é importante essas datas para ter aquele marco de fim, entendeu? De término, tipo, de acabou. E é isso mesmo, toda essa coisa de enfeitar a casa pro Natal, de fazer isso, é mais como um marco, assim. Só que parece que tá cada vez mais fraco esse marco, entendeu? E no ano novo eu não sei. No ano novo acho que ninguém vai fazer nada, porque cada parte da família vai estar em um lugar diferente. Então eu acho que, cara, no ano novo eu vou ver se eu invento meu próprio marco pessoal, porque não tem mais, simplesmente não tem mais, se apagou tudo, entendeu? Voltando aqui, que eu tive que desligar, para dar um jeito no meu gato, que eles, cara, não sei, tem comida, tem água, entendeu? Tem tudo, pode sair de casa a hora que quiser, mas sempre que alguém começa a falar, ele tem que ficar miando junto. Então eu tive que colocar ele num canto, não gosto de fazer isso, mas ele já tem 2 anos, então ele não vai aprender mais. Então eu já entendi que ele é assim. Se alguém começa a falar, ele começa a miar e já tem 2 anos, ele não vai mudar. Então eu coloquei ele num lugar que ele não venha até mim enquanto estou gravando, porque senão ele vai vir, porque ele faz isso desde que eu era criança e ele não vai mudar. Ele não vai mudar, ele já está numa idade que não muda mais, tem 2 anos. É muito louco isso, né? Para gato e cachorro é diferente, né? Cada ano para bicho é 7 anos. Só que na verdade é mais, eu acho, porque cachorro e gato com 5 anos já é considerado meio velho. Então eu acho que cada ano vale por 20, né? Não é nem por 7, cada ano vale por 20. E porque, sei lá, pra mim, tipo, um gato de 7, 8 anos, um cachorro de 7, 8 anos, já é considerado bem velho. É só porque hoje tem tecnologia e você consegue fazer eles ir até 10, 15 anos, mas mesmo assim, meio que se arrastando. Mas o máximo mesmo, o natural é, acho que 5, 6 anos. Então vamos colocar uns 12 anos. Né? Acho que nem 7, é o dobro. Cada ano vale 12, porque gato e cachorro também, com 1 ano já é considerado adulto. Então, uns 12 anos, mas enfim. Mas o que eu estava falando sobre o ano novo, é que da mesma forma que o Natal já não teve essa. Da mesma forma que o Natal já não teve esse marco, o ano novo ninguém vai passar junto. Então, eu não sei, eu acho que vou ter que criar o meu próprio marco no ano novo,
ou simplesmente não criar nada. E só que se não criar nada é aquela história, né? É um problema porque a gente precisa, por mais que pareça besteira, e por mais que quando você seja jovem ou adolescente, você pense que é besteira, mas a gente precisa de marcos na vida que estabeleça que o tempo está passando, porque senão a gente fica meio anestesiado, o tempo passa e você não percebe que ele está passando. Tanto que se você não sai de casa, não tem um trabalho, ou, por exemplo, na pandemia, onde as pessoas elas não iam trabalhar, ficavam só em casa, ou trabalhavam de casa, a noção da pessoa, do tempo da pessoa, começou a ficar um negócio meio estranho, meio anestesiado. Então, por mais que seja uma coisa que nem faça tanto sentido, por exemplo, simplesmente sair de casa para fazer algo que você podia fazer em casa, por mais que seja algo... Também, assim, é claro que se você for perguntar para qualquer pessoa que trabalha em home office se ela prefere pegar trânsito e ir para o trabalho, ela vai dizer que não. Mas, mesmo assim, geralmente, não é sempre, mas geralmente as pessoas, elas não, mesmo dentro de casa, elas não trabalham no mesmo lugar que elas dormem, por exemplo. Ou elas não ficam sempre no mesmo canto da casa. Eu, pelo menos, eu não gosto. Eu prefiro, por exemplo, comer em um lugar, estudar em outro lugar e dormir em outro lugar. E se eu trabalhasse home office, eu também iria preferir ter o canto do trabalho, que hoje onde é o canto do estudo seria, no caso, o canto do trabalho, caso eu trabalhasse home office, porque não rola, não tem clima. Ou melhor, dá, mas você fica meio anestesiado e o tempo é meio que a mesma coisa. Então eu acho que a gente precisa desses marcos temporais, que é meio que aquele estalo aquele lembrete de que, o tempo está passando. É meio que um relógio, é meio que um relógio anual, entendeu? Porque você vê, assim, da mesma forma que o relógio ele serve para te lembrar que você tem que trabalhar à tarde. Então você tem que olhar para o relógio para ele te lembrar que uma hora você não tem todo o tempo que você acha que tem, você não tem todo o tempo do mundo. Você tem que se organizar para fazer as coisas que você tem que fazer, porque o relógio está te mostrando que o seu tempo está acabando. E é a mesma coisa, só que anual, que serve essas festas, é para dar aquele start, é para dar aquela lembrada que o tempo está passando, só que de uma forma mais incisiva, tipo, terminou, entendeu? E mesmo que não faça sentido, meio que fazia, na verdade, mesmo não fazendo, na verdade fazia sentido. Eu lembro que quando eu era criança, mesmo sendo... mesmo ficando o verão inteiro sem fazer nada, o começo do ano você sentia que, sabe, nada tinha mudado, mas ao mesmo tempo não era a mesma coisa, entendeu? Só que agora mudou. Agora o final do ano ele já não está mais gerando esse impacto. Já não parece ser uma coisa que dá tanto impacto. Por exemplo, eu acho que o meu ato simbólico de final de ano, tanto desse ano como do ano passado, não foi as festas de Natal, as festas de Ano Novo, foram as viagens que eu fiz em novembro. Para mim, o ano terminou em novembro e em dezembro já era o começo de outro ano, entendeu? Porque não mudou nada. Tipo, o Natal e o Ano Novo, ele não conseguiu mais ter aquele impacto de mudança mesmo, como essas viagens tiveram. É que quando eu era criança, eu viajava todo Natal e todo Ano Novo. E eu acho que uma viagem, ela realmente muda tudo, porque é uma viagem que você está em um lugar diferente, convivendo com pessoas diferentes e interagindo com pessoas diferentes, em um ambiente diferente, em um clima diferente. E agora, como eu me mudei, no Natal e no Ano Novo eu já não tenho mais isso. Então eu acho que isso também afetou bastante, certo? Para mim, certo? Isso serviu como algo que, sabe, hoje, enquanto antes Natal e Ano Novo era uma viagem, era uma grande mudança, hoje é só ir numa casa que fica a 2 quadras da minha para bater um papo e voltar para casa. Então já não tem mais aquele peso. Então, entre aspas, hoje, nos meus últimos 2 anos, entre aspas, o meu Natal e o meu Ano Novo, o meu ato de renovação do ano, foram as viagens que eu fiz em novembro. Então, eu acho que é isso.
Acho que é por isso que as pessoas viajam, ou sentem a necessidade de viajar também. Porque se você não viaja, parece que fica tudo meio que enrolado na mesma coisa. Quando eu fiquei 3 anos sem viajar por causa da pandemia, parece que foi tudo um grande ano, todo bagunçado, sem muita organização, sabe? Eu lembro dessa época e é difícil eu separar, tipo, eu fiquei 2020, 2021 e 2022 sem viajar e foram 3 anos que ficam meio bagunçados, você não se lembra muito bem. Você lembra, claro, mas, por exemplo, eu não lembro nem direito como é que foram as comemorações de final de ano. Me confundo onde é que foi 2021 e onde é que foi 2020. Sabe, fica tudo meio misturado nas lembranças, porque eu fiquei sempre no mesmo lugar durante esse tempo. Então é como se, ao invés de ter passado 3 anos, foi um grande ano extenso onde aconteceu muita coisa. Então uma viagem, ela meio que faz essa mudança para, sei lá, tipo, parece que quando você viaja para outro lugar e fica, nem que seja nem que seja 2 semanas fora e depois volta, parece que isso já é o suficiente para o teu cérebro entender, eu fiz alguma coisa mudou. E geralmente, como as pessoas só têm tempo de viajar no final do ano, então calha que o Natal e o Ano Novo ele já tem aquele alerta, né? Tipo, o ano tá acabando, né? Tipo, aquele lembrete de que o tempo tá passando, que você entra meio que... Você entra no ano, no começo do ano tá aquela coisa fresca de ano novo, você tá meio motivado, você vai colocar seus planos em prática, só que depois você vai entrando no modo automático, às vezes você até coloca as coisas que você queria fazer em prática, só que como é uma coisa demorada, um ano não é tanto tempo, mas não é pouco tempo, então você vai fazendo e você vai entrando no modo automático, quando você está lá por agosto, ou lá pelo meio do ano, você está completamente... Vamos colocar aí julho, que é bem tipo, passou do meio do ano, mas ainda tá longe do ano novo, essas coisas, do Natal. Você tá bem no modo automático, fazendo as coisas e só tá indo, entendeu? Eu acho que até abril você ainda tá naquele frescor do começo, assim, você ainda tá fazendo as coisas meio empolgado. Lá por julho você já não tá empolgado, você já tá fazendo as coisas meio no automático. Enfim, de qualquer forma, você começa o ano empolgado, e daí você entra no modo automático quando começa a entrar lá pelo meio do ano, e daí você fica no modo automático quando você percebe, por exemplo, vem setembro, vem outubro, você sabe que está perto do final do ano, mas você já entrou naquele fluxo automático, então você simplesmente meio que ignora que o ano está chegando no fim, e só quando ele efetivamente chega ao fim que você percebe, caralho, estamos em dezembro, acabou o ano. E, caralho, acabou mesmo, tipo, foi o ano. E daí começa a chegar bem perto do Natal, começa a chegar 20 de dezembro, aí que você começa a refletir, caralho, foi o ano já. A gente estava aqui, aí que você começa a olhar para trás e pensar, o que eu fiz nesse ano? Como é que foi esse ano? Como é que as coisas se desenvolveram? E é aí que você tem essa epifania, esse estalo de que, caralho, acabou. E é meio que isso que eu tô passando agora. Eu tô meio nesse estado de reflexão. E, sei lá, é clichê, mas tem que acontecer. Até rimou essa porra. É clichê, mas tem que acontecer, porque se você fica muito tempo mesmo quando eu não viajava na pandemia e tudo mais, se você fica muito tempo sem refletir sobre o seu tempo tá passando, você acaba ficando acomodado e mais que acomodado, você fica anestesiado. Então o tempo passa e você não percebe, e quando você se dá conta, se passou anos e você tá na mesma, e aí você percebe, caralho, eu tô na mesma e nada mudou, só que eu tô mais velho, tô mais cansado e mais fraco, não mais fraco, mas assim, tô mais velho. Então, naturalmente, se você não progrediu na vida e a única coisa que você ganhou foi idade, você vai ficar mais fraco. Porque meio que quando você é jovem, você tem mais força vital. Quando você é mais velho, você tem mais experiência.
você tem mais, sei lá, mais força física, se você se dedicou na academia, você é uma pessoa com mais conhecimento, se você leu, se você estudou. Só que se você passou anos, vários anos sem fazer nada, você não vai estar na mesma. Você vai estar mais, a tua força vital vai ter ido embora, vai ter ido pro ralo por nada. Então você vai estar pior do que quando você era mais jovem. E é por isso, eu acho que é por isso que tem um peso tão grande o Natal e o Ano Novo mesmo, ou deveria ter, porque agora as pessoas elas estão meio que não dando mais tanta atenção. E eu acho que isso é um tiro no pé para as pessoas, porque você não vê o tempo passando e ele passa do mesmo jeito, só que você não percebe. E daí quando você tem uma epifania, que o tempo passou, ao invés de ter passado um ano, passou 4, 5 anos, e aí é pior. Então eu gosto de fazer esse ritual de refletir sobre como foi meu ano no final do ano, por mais clichê que isso seja, porque isso faz eu me sentir mais vivo, sei lá, mais o controle da minha situação. Eu percebo se eu estou progredindo ou se eu estou estagnado na vida. E mesmo quando eu não estava viajando, eu fazia isso. Eu tenho, todo ano eu faço uma lista de coisas que eu quero fazer nesse ano. E para não ser só promessa de fim de ano, que você não bota no papel. No caso eu não boto em papel físico, mas eu boto numa pasta que eu tenho no computador, de coisas que eu quero fazer, e no final do ano, se eu conseguir fazer, eu deixo verde, e se eu não conseguir fazer, eu não mudo a cor, eu deixo na cor preta mesmo. E daí eu tenho lá mapeado, de certa forma, que é como é que foi o ano, né? Se ele foi verde ou se ele foi preto, se eu não consegui fazer nada. E esse ano eu fiquei satisfeito comigo mesmo, entendeu? Eu fiquei satisfeito, foi um ano onde muitas coisas ficaram verdes, entendeu? Muitas coisas que eu me propus a fazer eu fiz. Muitas promessas que eu tinha eram coisas como me dedicar a estudar para concurso público, por exemplo, ou então me dedicar à programação. O concurso, eu passei em um concurso esse ano, então como eu passei em um concurso, eu deixei completamente verde o estudar para o concurso, porque, bem, se eu passei no concurso é porque eu estudei. E por mais que eu não tenha estudado, eu estudei, mas mesmo que se eu não tivesse estudado, bom, se eu passei é porque alguma coisa eu estava sabendo, pelo menos, né? Então eu deixei em verde. Algumas coisas eu deixei... Eu não sei porque... Eu tenho um computador aqui, porque eu estou tentando lembrar se posso simplesmente ver o negócio, né? Mas estudar programação, por exemplo, eu deixei praticamente preto, que eu cheguei a estudar pouquíssima coisa e aí, fiquei 2 meses estudando e larguei. Então, assim, eu não deixei completamente preto, mas eu deixei um verde bem escuro. Que eu faço dessa também, eu não fico só preso no branco, ou no caso, preto no verde. Eu me dou uma liberdade, uma flexibilidade de coisas que, assim, eu me propus a fazer e eu fiz até certo ponto, eu só não fiz com maestria. Eu não deixo completamente preto, mas eu não deixo aquele verde cintilante, aquele verde forte. E muita coisa que eu fiz não ficou verde forte, assim, mas ficou aquele verde meio escuro, que, assim, eu me propus a fazer, eu fiz e não saiu do jeito que eu queria, mas pelo menos eu tentei. Então eu acho que é justo eu, pelo menos, me dar essa recompensa de que eu saí do zero. Eu não cheguei onde eu queria chegar, mas eu saí do zero. E teve muita coisa de inglês, eu tô vendo aqui. Tudo que era de inglês eu realmente consegui realizar. Não realizei 100%, mas assim, eu deixei bem... Eu cheguei bem perto de onde eu queria chegar. Por exemplo, ler em inglês sem precisar traduzir palavras. Eu consigo ler muita coisa em inglês, traduzindo pouquíssimas palavras. Consumir conteúdo em inglês sempre que possível. Eu consumi muito conteúdo em inglês esse ano. Eu estudei para os concursos. Esse aí foi o único que ficou realmente verde, porque eu passei em um concurso.
Ouvir em inglês sem legendas eu não consegui, mas eu deixei um verde bem escuro, mas deixei verde porque, por mais que eu não consiga escutar de forma fluida o inglês, eu já consigo pegar algumas palavras soltas. Se eu sentar e para escutar alguma coisa em inglês, eu consigo ficar algum tempo ouvindo as pessoas falando em inglês e entendendo, só que conforme elas vão falando palavras que eu não consigo decifrar, vai ficando mais difícil eu me manter no contexto, mas como assim, é como se fosse uma bicicleta de rodinha. Eu consigo manter o equilíbrio por alguns segundos, mas se não tiver uma rodinha para ajudar, eu vou acabar caindo. A rodinha, no caso, é ativar a legenda em inglês. Se eu ativo a legenda em inglês, eu entendo tudo que eles estão falando. Se eu não ativo, eu entendo algumas coisas, mas por pouco tempo. Quando eu perco o contexto da conversa, eu já não consigo entender mais muito bem. A única coisa que eu não consegui fazer mesmo foi criar uma música mais elaborada, criar uma música editada, porque eu tenho um segundo canal de música, mas é tudo feito com um violão velho, gravado em celular, com uma qualidade horrível. Então eu queria fazer algo realmente minimamente profissional e eu acabei não fazendo, mas enfim. E assim, a única coisa que eu queria realmente fazer, que era uma meta que eu tinha, que era inclusive estava em letras garrafais, estava maior do que as outras metas, era tirar passaporte. Eu queria tirar um passaporte, só que quando eu escrevi isso, eu estava pensando, acho que Canadá, ou Estados Unidos, ou Austrália. Só que eu descobri que tem como você tirar a cidadania europeia, tem como você tirar, no meu caso, tem como você tirar uma cidadania italiana, porque quem tem sangue italiano consegue ser um cidadão italiano. E eu descobri que eu tenho, né? Eu sempre soube que eu era descendente de italianos, mas agora eu soube exatamente quem eram meus descendentes. E ao que tudo indica, eu realmente posso tirar essa cidadania. Eu vou ter que viajar para a Itália e tudo mais, mas eu vou conseguir tirar a cidadania italiana. E então, por eu querer tirar o passaporte, eu fui atrás disso e descobri que eu podia fazer isso. Então eu estou pensando seriamente em ir atrás disso. Aí eu já não sei o que compensa mais, ir para os Estados Unidos e ser um cidadão de segunda categoria, um cidadão de segunda classe, que eles chamam lá. Ser um cidadão ilegal, porque lá nos Estados Unidos eu sou só um Zé Ruela, tipo, conseguir o famoso green card lá é um cu, é um saco. E a Itália não. Se eu conseguir a cidadania italiana, eu vou ser um cidadão italiano sem precisar ficar dependendo de talvez me casar com alguém, ou me humilhando, ou tentando fazer um monte de malabarismo. E por mais que os Estados Unidos ele tenha toda aquela coisa de oportunidade, de fazer dinheiro, que provavelmente deve ser muito superior à Itália, você sempre vai ser um cidadão ilegal, você sempre vai estar se cagando de medo de ser deportado, e nunca vai viver uma vida plena. E na Itália, por mais que eu venha de fora, seja imigrante, se eu pelo menos conseguir estar legalmente lá, isso já resolve muita coisa na minha vida. Não que eu vá morar lá, mas é sempre bom ter um plano B, porque não dá, o Brasil simplesmente não dá para confiar no Brasil, e você tem que se virar, você tem que ir para outro lugar, você tem que pelo menos ter a possibilidade de poder ir caso o país ameace dar merda. Se bem que ele já está ameaçando dar merda já faz alguns anos. E é basicamente isso. Foi um ano muito parado, tirando pela viagem que eu fiz essa viagem justamente para fazer esse concurso no qual eu passei. Mas tirando essa viagem, foi um ano bem parado, não foi um ano muito otimista, não foi um ano muito positivo. Foi um ano bem ruim, sinceramente. Não foi um ano muito bom. Olhando em retrospectiva, até 2020, com pandemia em tudo, eu acho que foi um ano melhor, entendeu? Porque foi um ano que eu estava em um progresso constante, estava guardando dinheiro. Aí em 2021 eu estava aportando em cripto, em 2021 teve aquele boom de cripto, então foi um ano excelente por causa disso.
porque ganha se sentir. Assim, o meu padrão de vida não mudou em nada, mas você simplesmente se sentir mais rico é algo que faz muito bem, entendeu? Ainda mais você tendo aquela noção que foi você que conquistou aquilo, você investiu, você teve a sagacidade de investir na hora certa, você acreditou na sua inteligência de saber que você sabia que aquilo que você estava fazendo com seu dinheiro ia dar certo e deu. Então foi um ano muito bom, tanto para o meu bolso, tanto para a minha confiança. Também encontrei uns amigos antigos e encontrei algumas mulheres. Então assim, foi um ano muito bom em questão de grana, amizade e até mesmo mulheres. 2022 foi assim, foi bom porque herdou muita coisa de 2021. Em 2022 eu tava ainda com essa grana do Bitcoin lá no topo. Os amigos que eu tinha reencontrado, eu tava com eles, né? Tava com um ciclo social bacana. Uma guria que eu tinha conhecido em 2021, em 2022 a gente seguia tendo uma conversa interessante. E aí eu me mudei, e aí o final de 2022 começou a ficar ruim. Eu comecei a perceber que eu não fui eu consegui comprar na hora certa, mas eu não vendi na hora certa. E quando eu percebi isso em 2022 já era tarde demais. Então a segunda metade de 2022, que já não tinha mais, quando me mudei, toda a primeira parte de 2022, que era basicamente uma herança de 2021, ficou para trás. O dinheiro que eu tinha guardado derreteu. Eu perdi meu ciclo social porque eu tive que me mudar. Perdi meu relacionamento porque eu tive que me mudar. E eu tive que recomeçar do zero. Só que não deu boa recomeçar do zero, porque eu não estava querendo recomeçar do zero. Só que pior, de início eu achava que queria recomeçar do zero, só que eu estava indo para um lugar onde coloquei muita expectativa e eu percebi que não era o que eu achava que era. Então a segunda metade de 2022 foi onde a herança da primeira metade de 2021 acabou mesmo. E então foi um ano muito... A casa onde eu me mudei era muito pior do que a casa onde eu estava antes. Então foi uma mudança abrupta que eu achei que ia ser para melhor e foi para pior. Então além de vários aspectos da minha vida piorarem, tanto financeiramente quanto socialmente, quanto até amorosamente, eu achava que tudo ia melhorar e tudo piorou. O que fudeu ainda mais. Aí para fechar com chave de ouro, no final do ano meu pai morre, o que também é estranho, porque já fazia anos que eu não conversava com ele, então eu não senti um luto normal, entendeu? E 2023 foi aí a consagração mesmo dessa segunda parte de 2022, onde eu realmente tive que aceitar certas coisas, eu tive que aceitar que o lugar que eu queria tanto vir morar não era o lugar que eu gostava no fim das contas, e eu achei que ia gostar. Tive que lidar com toda essa questão de herança, que tem um lado muito bom. Essa herança que eu estou falando é a herança financeira mesmo, por causa da morte do meu pai. Tive que lidar com isso, por mais que quem esteja ouvindo fala, não, mas coisa boa, herança, tá reclamando de barriga cheia, mas é complicado quando cara, é complicado de qualquer jeito. Imagina que você tem um pai presente e ele morre, e daí ele te deixa uma herança. Por mais que seja uma herança, você não vai ficar full feliz porque seu pai morreu. E no meu caso é mais complexo ainda, porque era um pai ausente, era um pai omisso, mas ele ainda era meu pai e a herança ainda era minha. Então era complexo. E é uma grana que quando cai na sua conta você fica assim, você não consegue ficar feliz de verdade, entendeu? Porque você não conquistou aquilo você só ganhou porque alguém morreu, por mais que não seja alguém que faz falta na minha vida, porque não faz, porque ele já foi ausente por tanto tempo que já não fazia falta. Ainda assim é algo que
ainda assim é algo que é complexo, né? É complexo e é difícil. Mas, enfim, aí 2023 teve todo esse lance. Nossa, agora que eu paro e olho para trás, para 2023, que eu percebo que foi um ano longo. Foi um ano muito longo. Foi um ano onde eu não fiz muita coisa, mas ao mesmo tempo foi um ano muito longo. Foi em 2023 que eu criei esse canal de música, que na primeira metade de 2023 eu simplesmente postei uma música atrás da outra, estava conseguindo criar uma música em cima da outra, só que depois, como o meu conhecimento em violão ele é limitado, ficavam sempre os mesmos acordes, então por mais que a letra mudasse, ficava uma coisa meio repetitiva e eu simplesmente olhei para aquilo e pensei, cara, chega. Eu cheguei no meu limite de criação, porque eu conhecia só os mesmos acordes e se tornou cansativo tentar criar algo diferente com os mesmos acordes. Então ficou aquele canal secundário, que eu vou deixar na descrição, inclusive, que ele está bem morto agora. E depois disso, o que eu fiz? Não fiz muita coisa. Estudei um pouco de programação, mas larguei. E basicamente o que eu estudei foi concurso de uma forma meio caótica, meio confusa e meio burra até. Mas estudei, tive problemas de sono, porque a casa onde eu tô é meio assim, o clima aqui já é mais quente, aí já não ajuda, porque dormir no calor é pior do que dormir no frio, demora mais para o sono vir. Enfim, resumindo, é um lugar onde eu realmente dormi mal, fiquei o ano inteiro dormindo meio mal, com sono sempre meio desregulado. E, enfim, fiquei sempre... Quando você dorme meio mal, você fica meio que um zumbi, você nunca consegue dar 100% de você e tudo mais. Foi um ano onde eu me isolei muito, mais do que eu achava que ia me isolar. E foi um ano onde eu tive que lidar com todas essas questões, essas mudanças que, no fim das contas, eu não queria tanto fazer. E é isso. Mas compensou toda essa fossa que foi 2023, porque graças a isso eu ganhei motivação para viajar mais de 10 horas e fazer um concurso e passar. E agora eu tô com a cabeça mais no lugar, que 2023 foi um ano onde a minha confiança andava bem abalada e o meu psicológico também andava um pouco abalado, e agora as coisas aos poucos voltaram ao normal. E eu não sei como vai ser 2024. 2023 também teve a questão política, né, que 2023 politicamente também foi um ano completamente caótico. E em 2024 eu simplesmente vou trabalhar na minha cidadania, na minha carreira, vou prestar mais concursos e sei lá, simplesmente vou achar meu lugar no mundo e conhecer novos lugares e novas pessoas e sair dessa mesmice. Eu acho que eu meio que, entre aspas, não digo zerei a vida, porque eu estou longe de zerar a vida, mas eu realizei todos aqueles sonhos mais infantis, sabe? Eu fiz tudo que um jovem quer fazer e ainda realizei o meu sonho de sair da minha cidade natal, que era um sonho na época, mesmo que para perceber que isso não era um grande negócio, não era uma grande coisa, não era algo que realmente ia mudar a minha vida, mas quando você sai e você sente isso, é muito melhor do que você simplesmente escutar de alguém. E enfim, agora eu realmente estou mais livre e com menos ideia fantasiosa na cabeça para
tomar um rumo na minha vida. E é isso. Eu acho que para esse podcast já foi isso. Ele começou meio enrolado, mas eu acho que valeu a pena. Então deixe, comente aí como foi o seu 2023. Comente porque é bom ler os comentários e comente também porque quanto mais comentários, quanto mais likes, mais você consegue ajudar o algoritmo maluco do YouTube a recompensar. Vai que isso daqui começa a dar certo, né? Mas é isso aí, falou, fui!